Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. Nesse projeto, nessa proposta que aqui oferecemos para você, de estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. É um curso online e você pode acessar todos os vídeos anteriores aqui no canal do blog pessoal do Facebook ou no canal do YouTube Estudos da Doutrina Espírita. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos e hoje vamos estudar um tópico muito interessante, muito importante da doutrina, que é o perispírito. Acompanhe comigo. É a pergunta número 93. Pergunta de Allan Kardec. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então essa pergunta ela é resultado de uma observação prolongada de Allan Kardec perante as comunicações, perante as sensações dos espíritos, perante o que cada um tem por repercussão do ambiente em que se encontra. Então, ele supôs que existisse algo que justificasse esses registros, as lembranças, as formas de aparência da última encarnação ou de encarnações anteriores, as irradiações luminosas. Então, Allan Kardec, como um bom pedagogo, como um bom investigador, supôs que houvesse algo que delimitasse o próprio espírito, o indivíduo em si. E os espíritos respondem que sim, envolve uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então os espíritos estão confirmando que existe esse envoltório, que para eles ainda representa um estado grosseiro de densidade, de compactação de recursos materiais, não a matéria da Terra, mas uma matéria mento-eletromagnética, uma matéria fisiopsíquica, um estado diferenciado de matéria, não a matéria como nós conhecemos. E Allan Kardec vem trazer a sua contribuição. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Então imagine um fruto, uma manga, uma maçã, uma pera. Em torno desse fruto existe o perisperma, que é uma película entre a casca e o fruto. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então repare aqui que não foram os espíritos que deram a denominação desse envoltório. Eles deixaram por conta do próprio Allan Kardec fazer essa sugestão. E dessa sugestão, como linguagem articulada, como denominação de vocábulo novo para explicar um aspecto dessa ciência nova, que é a ciência espírita, os espíritos assim procederam e fizeram essa comunhão de valor, de entendimento, para denominar esse envoltório semimaterial que envolve o indivíduo, espírito. Nós vamos ver que o perispírito é a chave do entendimento das comunicações mediúnicas. É a chave do entendimento das conexões obsessivas, das formas da matéria que pode ser apresentada com alguns recursos plásticos, dessas características elásticas, de deformações, de alterações da aparência.
dos registros de lembranças, das emoções, dos atos que praticamos, das intenções que desenvolvemos, tudo fica registrado no perispírito. E também o perispírito, ele é a chave do entendimento do porquê de todas as enfermidades que eclodem no corpo físico. É um registro de memória da construção dos nossos destinos de encarnações anteriores. Nós encarnamos e reencarnamos no mesmo globo terrestre, sempre com o mesmo perispírito. E quanto mais etéreo, quanto mais diáfano, quanto mais ele se transubstancia, ele se torna menos denso, mais leve é o espírito, mais facilitação ele tem para sua volição, para se deslocar no espaço. E menos grosseira é a sua conexão com a matéria. É um estudo largo e profundo este do perispírito. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Ou seja, de onde vem esse recurso? A constituição desse envoltório? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Então aqui está aquela alegoria da Gênesis, quando diz que Deus criou o homem do barro. Ou seja, tirou os elementos constituintes da matéria do globo terrestre e estabeleceu uma relação desses mesmos elementos na constituição do corpo físico. Porque o corpo só vai poder interagir com o globo se tiver as mesmas propriedades no mesmo nível material. Então, os mesmos elementos químicos que existem na Terra existem no perispírito, existem no corpo físico. E então o espírito, para reencarnar, precisa ter esses recursos materiais do mesmo orbe onde ele se encontra. Então, se houver uma encarnação de um espírito em outro orbe, em outro mundo, se esse mundo for mais adiantado, o perispírito é diferente. Se for mais atrasado também. Então, cada orbe tem um conjunto de elementos, uma condensação, uma característica de adaptação para que o espírito possa encarnar em cada morada anunciada por Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E Allan Kardec faz a pergunta 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, conta que Jesus, antes de encarnar na Terra, ele ficou cerca de 100 anos baixando o seu padrão vibratório para se associar aos recursos terrenos e se envolver com o perispírito com as características materiais do globo terrestre. Um gesto de sacrifício de amor incalculável, que é outra questão para nós abordarmos mais tarde. O quanto que Jesus nos ama, o sacrifício que ele realizou para estar no meio de nós e se apresentar na condição de ser humano terreno, como as nossas constituições, com a diferença de que o seu espírito puro tinha total domínio sobre o seu corpo. Daí a explicação dele caminhar sobre as águas, dele desaparecer no meio da multidão, dele manipular os fluidos e realizar processos de cura. Ele raramente se alimentava. Então aqui está a chave de valores, mais uma vez, do entendimento do que nós nos deparamos no Evangelho e encontramos como solução nessa informação que os Espíritos estão dando, o perispírito. E a questão 95. O invólucro semimaterial do Espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o Espírito queira. O perispírito tem várias propriedades. Uma delas é essa.
plasticidade. É a possibilidade dele ser apresentado de um registro que o espírito tenha de uma encarnação anterior e ele se apresentar numa comunicação associando-se à evidência de um médium naquela forma para que aquele encarnado possa identificar de quem se trata. Então esse é um comando mental que estabelece um concurso da lembrança, do registro de como ele foi naquela encarnação passada, e ele se apresenta então daquela maneira. Ou ele pode ter habilmente a capacidade de tentar nos enganar, se passar por outra pessoa. Muitas pessoas têm sonhos assim, que parece que estavam conversando com determinada pessoa, mas tinha algo estranho, porque ela se apresentava de uma forma totalmente diferente do que nós costumamos conhecer da pessoa. E não fazia sentido o que ela dizia ou as circunstâncias que estavam vivendo no sonho. Mas que havia a aparência daquela pessoa, mas que havia algo de muito estranho. Então, geralmente é um espírito se passando por outro. E desenvolvendo essa habilidade de tentar enganar. Então isso existe. E é bom nós sabermos para fazer essa distinção, para não nos permitirmos, não nos impressionarmos com esses sonhos de tentativas de enganos. Então é assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Outro recurso que o perispírito tem, de reunir fluidos de esterilização dos médios de efeitos físicos ou dos recursos da natureza, pela habilidade e uso da vontade, associar o fluido cósmico universal e se tornar tangível. Jesus se tornou tangível no terceiro dia após a crucificação. Tanto que quando Maria de Magdala quer tocá-la, ele diz: não me toques, ainda não fui ao Pai. Ou seja, ele estava ali realizando um fenômeno de apresentação tangível através da materialização, e a constituição era muito diáfana e não deveria ser tocado para não interromper aquele processo. Então, por isso ele diz: Maria, não me toques, ainda não fui ao Pai. Então Jesus estava ali materializado, tangível, mostrando que a morte não existe. Então, o perispírito é um dos capítulos mais apaixonantes, mais esclarecedores de conexão de entendimento para todos esses aspectos que vale a pena o nosso concurso, o nosso estudo, o nosso esforço para conhecê-lo melhor. Então, esse estudo do perispírito, no Livro dos Espíritos, nós temos somente essas 3 perguntas e a subpergunta A do 94, totalizando 4. É uma abordagem superficial, inicial, como base de entendimento, e que pode ser abordada por qualquer um de nós lá na Gênese, a Gênese Espírita de Allan Kardec. Nós temos no capítulo 14, o estudo dos fluidos. Ali há uma abordagem mais aprofundada sobre a intervenção do perispírito. E há outras obras que nós recomendamos, como Perispírito, Zamiro Zimmermann, que faz uma abordagem, uma coletânea de diversas obras espíritas, trazendo toda essa relação dos recursos que o perispírito pode estabelecer para o entendimento de vários fenômenos, de várias circunstâncias, da reencarnação, da comunicabilidade mediúnica, das enfermidades, das obsessões, dos registros de memória e explicações de vários recursos de entendimento para o Evangelho. Então recomendamos estudar, aprofundarmos para que as ferramentas desse entendimento nos liberte para valores de qualificação melhor nas nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.